aquela pessoa, será que eu gostaria de ouvir ou ser tratado daquela forma? Isso é uma das formas mais certas de nós fazermos para não sermos injustos com as pessoas, nos colocarmos sempre no lugar do outro, para que o relacionamento seja um relacionamento harmonioso, porque enfim, nós nos casamos, nós namoramos, nós casamos, foi para sermos felizes, amém? Amém. E pedir perdão, como eu já falei, não é uma atitude de fraqueza. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Se eu magoo o Francisco, eu digo coisas com ele que não agradam. Então eu vou ficar ali e dizer assim, eu não vou dizer nada não, mais nada não, porque eu já disse, pronto, já está dito. Engano meu. Eu tenho a obrigação de me colocar no lugar do Francisco e chegar para ele e dizer, meu amor, eu errei, me perdoe. Novamente. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos acumulando tralhas, vamos acumulando coisas e acabam gerando coisas que vão minando o relacionamento. Então, vamos cuidar do nosso amor, usufruir do amor que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá de amar. Amém? Quando a nossa irmã estava falando aqui, eu lembrei da minha casa quando eu era jovem, faz um tempo. Meu pai brigava com a minha mãe, ou a minha mãe não, aquela confusão lá, e depois a minha mãe não chegava nele e dizia, não, me perdoa. Ela fazia aquele café top, que meu pai gostava, quase sem açúcar, muito forte, e chegava, dizia, tá aqui, um cafezinho. Abraão mandou um servo seu para buscar uma esposa para ele no meio do seu povo. Da mesma sorte, você é solteiro, você é solteira, ore para que Deus envie o Espírito Santo para trazer aquela que é a sua, aquela que o Senhor preparou. E quando ela vier, porque vem, aí você saiba como tratar. Glória a Deus, porque eu já falei algumas centenas de vezes como foi que eu casei com a Tânia, de forma maravilhosa, assim, uma coisa bonita. Eu conheço o Nordeste inteirinho, qualquer cidade que você falar, eu não morei, eu já fui lá, eu conheço, eu nem sonhava com Paretama, até que o Senhor me trouxe para este lugar, para que eu pudesse encontrar aquela que Deus tinha preparado. Então saiba você que a minha história pode parecer bonita. Amém? E como é que duas pessoas que se amam, se escolheram, optaram, se casar e vão passar a se ferir, a se maltratar? Não faz sentido. E isso acontecendo e não sendo resolvido, é uma porta aberta para que o inimigo possa trazer consequências drástica no meio da família. E nós sabemos que a família tem sido alvo do inimigo desde o princípio. E nós não podemos, nós devemos fechar todas as portas, ou seja, todas as frechas, qualquer brechinha, para que o inimigo não entre no nosso lar. Conheço também uma pessoa que não está aqui, nem vai ouvir pelo microfone, que disse assim, não, lá em casa o inimigo não entra. Ele não entra no nosso lar, ele não é usado pelo inimigo, ele usa o inimigo, que era o marido que estava usando o inimigo. Ou seja, era uma situação onde ela estava desabafando. Então, amados, vamos exalar aquilo que vem de Deus, porque nós conhecemos muito bem o que é que Deus faria no nosso lugar, em qualquer que seja a situação. Então a esposa deve amar e proteger o seu marido, respeitar, e o esposo também deve amar, proteger e fazê-la feliz, amém? Continuando, amados, a palavra de Deus diz, esposa, obedeça ao seu marido como ao Senhor. Como nós, igrejas, obedecemos a Deus por amor. Deus, ele nunca chegou aqui para dizer um negócio, é o seguinte, cheguei e eu quero respeito. Cheguei todo mundo com tenência. Cheguei não, é por amor.
da mesma só, as esposas devem respeitar como a Deus. E a palavra de Deus também diz que o marido, ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Pelo que eu saiba, Cristo nunca chegou para você e disse: olha, você não foi no culto ontem, vem cá, você vai ter que me dar satisfação. Ele nunca chegou exigindo, brigando. Cristo nunca brigou pela igreja. O que ele fez pela igreja foi morrer lá na cruz do Calvário para tomar o meu lugar. Então, assim, nós maridos devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. E se alguém não entendeu, a Bíblia diz: marido, ame a sua esposa como ama a si mesmo. Porque quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Qual é o de